Olá a todas as pessoas que nos assistem. Eu sou Nina Santos, eu sou pesquisadora na Universidade Federal da Bahia. Sou também coordenadora geral de um projeto chamado Desinformante, que é focado em produzir informação confiável sobre desinformação. E sou diretora de um laboratório chamado Alafia Lab, que é dedicado a pesquisas sobre o universo digital e impacto social. Então, eu tenho aí já uma longa trajetória de pesquisa e de trabalho nessa área que liga o universo digital ao universo social, às transformações políticas. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, né? A nossa aula se chama A Democracia e a Comunicação Pública, e eu acho que um dos grandes desafios, né, que a gente precisa enfrentar quando a gente está falando de democracia, quando a gente está falando de manutenção das estruturas democráticas e de combate a qualquer tipo de ação social que possa ameaçar essa estrutura, é justamente essas transformações que o universo da comunicação tem trazido para a nossa sociedade. Então, o que eu vou propor aqui hoje para vocês é justamente uma conversa sobre alguns tópicos dessa transformação digital, né? Então, acho que a gente pode começar falando sobre esse novo ambiente de informação que existe no ambiente digital, o que é que muda, o que é diferente, como é que isso impacta o nosso fazer político, a nossa ação política. Falar um pouco também sobre a estrutura das plataformas digitais. Grande parte da nossa comunicação digital se organiza em torno das plataformas. Acho que é importante a gente discutir um pouco o que significa falar em plataformas digitais. Depois falar um pouco do papel da sociabilidade e da interação, né? Todos nós temos aí perfis em redes sociais, a gente vive ali interagindo, curtindo, comentando, compartilhando, mandando links. Então, eu vou propor aqui uma reflexão sobre esse processo de interação e de sociabilidade. Pensar também um pouco sobre os processos não orgânicos que estão dentro desses ambientes digitais, ou seja, impulsionamento, monetização, recomendação, algumas estruturas aí que são possíveis para fazer um conteúdo aparecer mais ou aparecer menos nesses ambientes. E aí, depois que a gente tratar desses tópicos centrais sobre a comunicação digital, a gente vai falar especificamente da extrema-direita no ambiente digital. Quais são as estratégias que a extrema-direita usa? Como é que ela se apropria da desinformação como arma política para disseminar o discurso de ódio, promovendo a formação de milícias digitais? Então, esse aí é um panorama geral do que a gente vai conversar aqui hoje, e eu fico à disposição tanto nessa aula quanto em outros ambientes para a gente continuar conversando, porque a conversa é longa e cada dia tem uma novidade nessa discussão sobre o digital. Então, a gente precisa aí estar sempre atento a esse tema. Mas vamos lá. Para começar, eu acho que vale a pena a gente se perguntar o que é que muda na nossa estrutura de informação, de comunicação democrática dentro do ambiente digital. O que é que tem de novo? E aí eu acho que é importante ressaltar que o ambiente digital, ele faz o que o pesquisador chamado André Lemos chama de liberação do polo da emissão. Ou seja, o polo do emissor, a pessoa que emite, que publica a informação, ela se multiplica. Todo mundo com um certo nível de conhecimento técnico e com, evidentemente, acesso a essas ferramentas digitais, consegue hoje publicar no ambiente digital, seja publicar opiniões, seja publicar informações sobre a sua vida, seja publicar desinformação. Mas essa possibilidade de publicar, que antes estava concentrada em poucos meios de comunicação, hoje está muito mais disseminada na sociedade. Mas veja, o direito de falar, de emitir informação, não significa o direito de ser ouvido. Pelo contrário. Então, a gente tem um ambiente em que tem muito mais pessoas falando, mas isso não significa uma igualdade de escuta. Não significa que tudo que todo mundo diz vai ser igualmente ouvido nesse ambiente digital. Como a gente tem esse excesso, né, essa multiplicidade de fontes de informação, a gente tem também, do lado de quem está recebendo a informação, do lado de quem está buscando se informar, uma seletividade maior. Ninguém consegue ler e consumir todas as informações que circulam. Então, as pessoas passam a escolher que fontes de informação é que elas vão consumir, em que momento, através de que plataforma. Isso gera uma forma de comunicação que é muito mais personalizada. A forma como eu, Nina, me informo
muito provavelmente é diferente da forma como vocês se informam, que é diferente da forma como os pais e as mães de vocês se informam. Então, a gente tem aí alguns elementos, né, seja a idade, seja a renda, seja a região do país, seja o posicionamento político, que vão influenciar na forma como as pessoas escolhem por onde elas vão se informar no seu cotidiano. E por que que isso é importante? Isso é importante do ponto de vista de consumo de mídia, né? Então, qual jornal? O jornal A vai ter mais audiência que o jornal B, ou o site C, ou o site D. Isso é importante desse ponto de vista. Mas isso é importante também do ponto de vista da visão de mundo que vai se formando na cabeça das pessoas. Os imaginários da sociedade que vão se formando a partir do consumo de informação que as pessoas fazem. Porque hoje a gente tem diferentes tipos de veículos de informação, com diferentes enfoques, isso sem nem entrar na discussão sobre desinformação, considerando apenas, né, veículos informativos. Tem diferentes enfoques, tem diferentes agendas, tem diferentes enquadramentos, e essa possibilidade de ir escolhendo e customizando a sua cesta informativa vai fazendo também com que as pessoas possam ter visões de mundo diferentes, prioridades diferentes. Não que antes todo mundo tivesse as mesmas prioridades e tivesse a mesma visão de mundo, não é isso. Mas se antes a escolha estava entre ali os 5 principais canais de televisão, 4 jornais de circulação nacional, algumas poucas revistas semanais, hoje essa escolha ela é muito maior, muito mais múltipla, e isso permite um nível de personalização que é muito importante. Então, esse é um primeiro elemento aí do ambiente digital, essa multiplicidade de fontes que resulta numa personalização das cestas informativas das cidadãs e dos cidadãos. Isso a gente está falando do ponto de vista do cidadão, ou seja, da pessoa que está na rede decidindo como que ela quer se informar. Ela tem um certo nível de autonomia para tomar decisões e escolher que quer ler aquilo e não aquele outro. Ok. Mas a gente tem também um nível de decisão que vai influenciar no que as pessoas consomem e que não passa necessariamente pela decisão dos cidadãos, mas passa, sobretudo, pelas estruturas que funcionam nos ambientes digitais. E quando a gente fala hoje de ambientes digitais, a gente está falando, sobretudo, de plataformas, né, das chamadas plataformas digitais. A gente está falando, sobretudo, das redes sociais e dos aplicativos de mensageria privada. Hoje, quando a gente está no ambiente digital, que é basicamente o tempo inteiro, a gente está frequentemente interagindo dentro das chamadas plataformas digitais. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, no Twitter, no TikTok, no WhatsApp, no Telegram, que são chamados aplicativos de mensageria. A gente está o tempo inteiro trocando informações nesses espaços. E esses espaços, eles não são neutros. Eles não são apenas intermediários que fazem com que a informação que a gente envia chegue até uma outra pessoa. Não é apenas isso. Eles têm estruturas internas que têm lógicas próprias, regras próprias de como essa informação ela deve circular. São os famosos algoritmos de que tanto se fala. E os algoritmos nada mais são do que regras, né, códigos de organização desse conteúdo. Ou seja, se a gente tem um monte de gente falando e tem pessoas que precisam acessar essa informação, mas não vão conseguir ler tudo, como é que a gente organiza essa informação? Essas plataformas digitais, portanto, elas têm regras, elas têm funcionamentos, elas têm mecanismos de seleção, filtragem, organização de conteúdos que vão fazer com que uma informação apareça mais para algumas pessoas e menos para outras pessoas. A questão é que essas regras, essas decisões sobre o que vai aparecer para cada pessoa, são decisões tomadas na esfera privada. Essas plataformas digitais são empresas privadas, muito pouco transparentes, que têm pouca exposição, né, são pouco expostas ao escrutínio público e que decidem sozinhas o que vale e o que não vale no debate público, ou seja, que tipo de post deve ser excluído ou não, e também o que deve ser priorizado na timeline de cada um, o que é mais importante
para que a cidadã A ou o cidadão B veja. Essas são decisões sobre as quais hoje a gente não tem controle, não só não tem controle nenhum, como não tem visibilidade, não tem conhecimento sobre o que está por trás dessas escolhas. Então, esse funcionamento das plataformas, do meu ponto de vista, é hoje um dos grandes problemas que precisa ser enfrentado do ponto de vista da construção de um ambiente de comunicação de fato democrática, de fato plural, de fato diversa e de fato que atenda ao interesse público. Né? O que a gente sabe é que essas plataformas digitais elas são calcadas, elas são construídas com base na ideia de sociabilidade. Afinal, elas são redes sociais digitais. Portanto, a sociabilidade, a interação entre as pessoas, a forma como as pessoas se comunicam, reagem, né, às informações umas das outras, é a base de funcionamento e do modelo de negócio dessas plataformas. E essa sociabilidade, essa interação, vai ser um dos elementos que vai ser levado em conta pelas próprias plataformas no tipo de conteúdo que vai ser mostrado para cada pessoa. Então, a gente já tem estudos e pesquisas que vão mostrar que, por exemplo, se você interage mais com o usuário, se você curte mais, comenta mais, visualiza mais posts daquela pessoa, essa pessoa tende a aparecer mais para você. Enquanto, se você não interage com uma outra pessoa, essa outra pessoa tende a aparecer menos na sua timeline. É claro que a gente tem diferenças de funcionamento entre as diversas plataformas digitais, a gente tem diferentes algoritmos e a gente tem também diferentes organizações dessa timeline. No Twitter, por exemplo, é possível você ter uma timeline só cronológica, sem nenhum tipo de interferência desses algoritmos de seleção e priorização. Mas a gente sabe que esse elemento da sociabilidade é um elemento que acaba sendo central na organização dos conteúdos e no consumo de informação no ambiente digital. Ou seja, quando a gente está falando da circulação orgânica de um conteúdo, ou seja, simplesmente do fato de uma pessoa postar um conteúdo e a outra pessoa ter acesso a esse conteúdo que foi postado, é essa regra, digamos assim, esse funcionamento interno da plataforma, né, de acordo com essas regras, esses algoritmos de filtragem e organização que vai reger aí a circulação desse post. Mas é importante que a gente saiba, que a gente destaque que existem mecanismos de impulsionamento, digamos assim, né, de fazer com que determinados conteúdos, ou tentar fazer com que determinados conteúdos sejam mais visíveis do que outros. Esses mecanismos, eles fazem, inclusive, parte do próprio modelo de negócios das plataformas, que são modelos baseados em venda de espaço publicitário, majoritariamente em venda de dados e de espaço publicitário. Se a gente pensar no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, é possível você patrocinar um post. Ou seja, você não apenas posta aquele conteúdo, como você coloca algum dinheiro para que aquele conteúdo seja mais visto ou chegue até mais pessoas. As diferentes plataformas vão ter mecanismos diferentes. No YouTube, por exemplo, você não pode necessariamente patrocinar um post, mas você pode colocar anúncios que vão aparecer antes de outros vídeos. Então, tem peculiaridades. As plataformas digitais, elas não são iguais e não devem ser tratadas como iguais, mas esses mecanismos de impulsionamento, de monetização, permitem às plataformas que elas vendam, né, espaços publicitários, que elas ganhem dinheiro, de alguma forma, com determinados tipos de conteúdo, porque esses conteúdos vão engajar mais pessoas. Bom, a questão é, entendendo como funciona, né, esse ambiente digital, a gente pode passar a discutir como é que a extrema-direita tem se apropriado desses mecanismos do digital e tem, portanto, desafiado a nossa possibilidade de construir uma comunicação efetivamente democrática a partir do ambiente digital. A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente citar, falando das estratégias da extrema-direita, é o uso da desinformação como arma política. A desinformação, ela é um fenômeno global, ela é um fenômeno que tem acometido realidades diversas, pontos de vista diversos, mas que claramente tem sido apropriada majoritariamente por grupos de extrema-direita. E por que a gente pode fazer essa afirmação? Por que esses grupos têm sido vistos como tão próximos a esses fenômenos de desinformação? Porque
Os grupos de extrema-direita, eles trazem uma posição de tentativa de questionamento e de descredibilização de instituições, de centros de produção do conhecimento legitimados, como as universidades, por exemplo, e eles usam a desinformação como estratégia política para atingir os seus objetivos. Portanto, não se trata de uma ação individual, né? De uma pessoa que acaba repassando para frente uma desinformação, uma pessoa que acaba acreditando em algo que é mentira e contando para uma outra pessoa. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Tem uma série de discussões sobre o próprio conhecimento de como funciona o ambiente digital, que vai influenciar na possibilidade da pessoa repassar ou não desinformação, enfim. O que a gente está falando aqui é de um mecanismo estruturado, montado, financiado para usar a desinformação como arma política. Se a gente pegar, por exemplo, a pandemia, né, de Covid-19, a realidade brasileira na pandemia, e a gente lembrar que durante a pandemia, setores muito relevantes do governo, do Executivo Nacional, defendiam que a cloroquina era um medicamento eficaz contra a Covid, quando todas as evidências científicas já estavam provando de que não havia nenhum tipo de eficácia, a gente pode entender que não apenas se trata de um grupo de pessoas disseminando desinformação, mas que essa desinformação ela serviu como estratégia política e resultou em políticas públicas. Então, a gente teve um investimento do Estado, né, do Exército, por exemplo, na produção desse medicamento. A gente teve decisões dentro do Ministério da Saúde de não compra de outros medicamentos e de outros artefatos, de compra desses medicamentos, a criação de protocolos para a suposta cura, né, para o suposto tratamento da Covid a partir do uso desses medicamentos. Ou seja, a estratégia da desinformação ela não está desarticulada da construção efetiva de políticas públicas, do gasto efetivo do dinheiro público, do efetivo, digamos assim, do efetivo ato de fazer política. O uso da desinformação de forma estruturada é uma forma de fazer política, é uma arma política, e é uma arma política que tem sido apropriada, especialmente pela extrema-direita. Além disso, esse discurso desinformativo ele vem muitas vezes associado a ataques a grupos historicamente minorizados da nossa sociedade. A gente já tem hoje uma série de pesquisas que mostram que grupos como mulheres, como negros, como indígenas, são grupos muito mais afetados, muito mais frequentemente alvo da desinformação do que outros grupos sociais. É importante dizer que a desinformação nem sempre vem associada ao discurso de ódio, e o discurso de ódio nem sempre vem associado à desinformação. As duas coisas podem existir independentemente. Mas o que a gente tem visto é que frequentemente essas duas coisas estão aparecendo juntas no ambiente digital. Ou seja, cria-se uma mentira, cria-se algo que parece um fato, mas que na verdade não é, e isso é usado para atacar grupos socialmente minorizados. Isso tem se repetido, isso tem sido um padrão de uso das plataformas digitais por grupos da extrema-direita. Então, esse é um segundo elemento, digamos assim, né, um segundo padrão que eu acho que a gente pode mencionar aqui. E o terceiro elemento que acho que a gente pode elencar quando a gente está falando do uso das mídias digitais, né, da construção desse ambiente comunicativo pela extrema-direita, é a formação de milícias digitais. E isso tem a ver muito com o nosso primeiro ponto, que é o uso da desinformação como arma política. Para você usar isso como arma política, você não pode depender de comportamentos individuais. Os comportamentos individuais, eles são, digamos assim, uma consequência, uma decorrência de uma estrutura que é montada para fazer com que aquele processo ganhe força, ganhe volume e atinja mais pessoas. Portanto, essas milícias digitais, elas são justamente esses agrupamentos de pessoas que vão usar estratégias nesse ambiente digital, seja estratégias orgânicas ou inorgânicas, ou seja com conteúdo simplesmente postado ou com conteúdo pago, que vão fazer com que, ou tentar fazer com que, esse conteúdo chegue até uma quantidade de pessoas maior. O uso, né, dessas
milícias digitais, tem sido também identificado aí uma série de fenômenos. A pandemia poderia ser um dos exemplos, né, onde o uso dessas milícias foi bastante frequente, mas as eleições de 2022 também pode servir de exemplo. E, de um lado, isso é um comportamento bastante nocivo, evidentemente, porque é usado para disseminar informações falsas, muitas vezes, ou discurso de ódio, atacar determinados atores da sociedade. Por outro lado, isso mostra uma compreensão da extrema-direita da importância desse ambiente digital para a construção do seu projeto político. Portanto, pensar do ponto de vista da comunicação democrática, né, da comunicação pública, de como usar esse ambiente digital para potencializar a nossa capacidade de construir um ambiente de comunicação mais diverso, mais inclusivo, mais democrático. Para isso, a gente precisa entender as peculiaridades desse ambiente e nos apropriar desses diferentes ambientes que estão colocados no digital, não do ponto de vista passivo, apenas integrativo, né? Ou seja, eu vou apenas me integrar às estruturas que aí estão, mas sim do ponto de vista do questionamento, do ponto de vista da transformação. Portanto, esse entendimento da importância do ambiente digital, que tem no Brasil uma série de marcos, a gente pode citar as manifestações de 2013 como um momento em que o digital foi absolutamente central, depois as eleições de 2014, os movimentos pró e contra o impeachment, né, que resultou no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, as eleições de 2016, 2018, 2020, 2022. Então, assim, não faltam exemplos de momentos em que o digital tem sido absolutamente central na vida política brasileira, sem falar na própria pandemia. Portanto, o desafio que está colocado para o campo progressista, para o campo de defesa de uma comunicação efetivamente pública e democrática, pública no sentido de aberta à sociedade, né, que defenda, que entenda o interesse público, o desafio que está colocado para a gente é o de conseguirmos construir esse ambiente digital de uma outra maneira. É de conseguirmos nos apropriar desses espaços existentes e construir outros, a partir de onde essa comunicação ela possa se construir a partir de outras bases, né? Me parece que ter uma visão completamente tecnocêntrica não é interessante para a gente, ou seja, dar às tecnologias o poder total e absoluto sobre os fenômenos sociais. Não me parece que simplesmente a existência ou a inexistência de uma determinada tecnologia possa gerar um determinado resultado, mas me parece que a interação entre as estruturas tecnológicas e a forma como a sociedade pode se apropriar dessas estruturas pode, sim, gerar resultados e resultantes bastante diversos. E aí, cabe a nós nos integrarmos, entendermos esse ambiente e tentarmos, né, nos apropriar dessas diferentes facetas que podem ter uma potencialidade democrática a partir do ambiente digital. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês aqui hoje. Eu fico à disposição, como eu falei no começo, essa é uma discussão muito longa, muito complexa, então convido aí a todas e todos que estiverem interessados para a gente continuar esse debate também em outros espaços. Muito obrigada.